palavra. E a Bíblia ela é mais atualizada até mesmo do que a notícia da manhã. Até mesmo aquilo que ainda não aconteceu, o Senhor já sabe. A palavra do Senhor deixa bem claro, antes da palavra vir à nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. Ele já sabe o que está para acontecer. Então a Bíblia é muito atualizada. Nós temos que entender e compreender que não é apenas uma história, não é apenas personagem, mas que são homens e mulheres como eu e você nos dias de hoje, que também passaram por situações, que também passaram por dificuldade, que também passaram por problema, que também sentiram tristeza, sentiram alegria, choraram, se alegraram, foram abençoados, foram prósperos, também passaram por muitas situações. Obrigado, Jesus. E é muito importante que a gente venha entender e compreender. Obrigado, Jesus. O que a palavra nos ensina e nos declara. E eu quero que você abra comigo em Juízes capítulo 11. Obrigado, Jesus. Juízes capítulo 11. Para você ver que a gente passa pelas mesmas situações, pelas mesmas dificuldades. Juízes capítulo 11. O versículo 1 está assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro hábil e corajoso. Então aqui a Bíblia já começa a declarar, amém, a sua qualidade. Obrigado, Jesus. A sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A esposa de Gileade também lhe deu filhos, que quando cresceram expulsaram Jefté, exclamando: não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho de outra mulher. Isso é para você entender e compreender aquilo que Jefté passou. A mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Quando as pessoas são rejeitadas, quando as pessoas não são aceitas. Jefté não foi aceito naquela família porque ele era filho de outra mulher. Ele era filho de outra mulher, de outro relacionamento. Então ele não foi aceito. Para você ver que a gente vive as mesmas coisas no dia de hoje. Então é muito importante, quando a gente lê a palavra, a gente entender que era homem e mulher como eu e você no dia de hoje, e que eles passaram as situações da mesma forma que nós passamos também no dia de hoje. As situações positivas, isso serve para nos encorajar, para nos fortalecer, para que a gente venha praticar também, para que a gente venha exercer também. Mas a situação negativa não é para a gente praticar, isso é para a gente aprender. É um aprendizado daquilo que a gente não deve fazer. É uma forma que a gente não deve compartilhar da mesma situação. Assim como Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas aquilo que Davi fez, praticamente matando um homem e cometendo adultério, isso é um aprendizado para a gente. Não é para a gente copiar, não é para a gente imitar. Obrigado, Jesus. Então a Bíblia mostra as qualidades de Davi, mas também mostra os defeitos de Davi. E da mesma forma que Jefté, que não foi aceito, não foi bem recebido, porque ele era filho de uma outra mulher, e essa mulher era uma prostituta. Então ele não fez parte dessa herança, porque as próprias pessoas, os próprios irmãos falaram assim: você não vai fazer parte, porque você não pertence. Em outras palavras, Jefté foi rejeitado. É o que acontece muito nos dias de hoje. As pessoas são rejeitadas pela família, pela parentela, na escola, no curso, na faculdade, no trabalho. Passa por muitas situações. Por quê? Às vezes porque é diferente. Por não fazer parte do mesmo grupinho, ele já fica rejeitado. Se você não caminha como nós, se você não fala como nós, você não faz parte do nosso grupo. Então da mesma forma acontece no dia de hoje, para você ver o quanto que a Bíblia é atualizada. Obrigado, Jesus. Abre comigo também em 2 Samuel capítulo 13. Em 2 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 10 está assim: então Aminon pediu a Tamar: traze o prato com os bolos até meu quarto, para que eu possa me alimentar da tua mão. Prontamente Tamar levou os bolos que havia assado ao quarto de seu irmão. Verso 11:
Todavia, quando ela se aproximou para começar a servir-lhe o alimento na boca, ele a agarrou e rogou-lhe: deita-te comigo, minha irmã. Verso 12: diante do que ela reagiu exclamando: não, meu irmão, não me forces, porque não se procede assim em Israel. Não cometas essa loucura e infâmia. O verso 13: aonde iria esconder-me por causa de tamanha desonra? Eu e tu serias como um infame, e cairias em desgraça perante todo o povo de Israel. No entanto, fala ao rei, e ele haverá de permitir que eu me case contigo. Verso 14: mas Aminon não quis lhe dar ouvidos, dominou-a e com violência forçou a ter relações sexuais com ela. Logo, presta atenção, irmãos, vou dar uma pausinha aqui no versículo 14, que é uma das coisas que também acontece no dia de hoje, porque nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Porque Jesus não morreu somente por Israel, Jesus morreu por todos aqueles que aceitam Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Jesus morreu por todos, foi pago um preço na cruz por todos. Então nós somos irmãos, não somente de sangue, mas somos irmãos também em Cristo Jesus. É por isso que é o segundo maior mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Então aqui Aminon forçou a sua irmã Tamar a ter relação com ele, e pegou ela com violência, com força. Em outras palavras, é como se ele tivesse estrupado ela nos dias de hoje. Isso é para você entender que tudo aquilo que às vezes aconteceu há muitos anos atrás, acontece também igualmente nos dias de hoje, para você entender o quanto que a Bíblia é atualizada. Aleluia, Jesus. É por isso que o Senhor falou assim: o meu povo sofre e perece. Por quê, Senhor? Porque vos falta conhecimento do quê? Da minha palavra. Falta conhecimento da palavra do Senhor. É por isso que tem muitas pessoas passando por muitas situações, muitas circunstâncias. Aleluia, Jesus. E não sabe como lidar com ela, porque falta o conhecimento da palavra. Tudo aquilo que nós precisamos se encontra dentro da palavra do Senhor, nos 4 níveis: emocional, sentimental, espiritual e financeiro. Tudo aquilo que nós precisamos. Aqui tem pessoas que obedeceu e foi honrada, foi abençoada, foi próspera. Tem pessoa que desobedeceu, veio sobre ela enfermidade, doença, desgraça, muita situação negativa. Aleluia, Jesus. E isso acontece até os dias de hoje. Mulheres sendo violentadas, sendo pegadas à força. Obrigado, Jesus. Verso 15: logo em seguida, entretanto, Aminon sentiu uma forte rejeição por ela, muito mais intensa do que paixão que alimentava em seu interior há tempos. Ele já alimentava aquele desejo, que era um desejo maligno há tempo. Ele esperava o quê? Uma oportunidade para poder pegar a sua irmã, para poder violentar aquela mulher. Ele esperava uma oportunidade, mas ele já alimentava aquele sentimento dentro dele fazia tempo, mas ele sentiu uma rejeição por ela. Aleluia, Jesus. Ele ordenou: levanta-te, vai-te embora depressa. Depois ele dispensou ela. Obrigado, Jesus. Aqui é muito importante a gente entender, irmãos, que depois que ele cometeu aquele ato, tudo aquele sentimento que ele estava alimentando, aquele sentimento caiu por terra. Porque a rejeição foi muito mais forte. Ele sentiu aquela rejeição, porque não foi uma coisa não foi uma coisa que ela queria fazer, mas foi uma coisa que ele pegou à força. Foi algo forçado. Obrigado, Jesus. Tu és bendito. Então aqui a palavra do Senhor é muito importante a gente entender o quanto que ela é atualizada até para os nossos dias, para que a gente venha praticar e desfrutar, aprender, ver os erros, ver os acertos, ver aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, aquilo que é bênção, aquilo que é maldição. É muito importante a gente entender e compreender acerca disso. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória.
Obrigado, Jesus. Agora eu peço que você abra comigo em Gênesis. Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Em Gênesis vamos começar. Sim, obrigado, Jesus. Em Gênesis, mas o versículo 25. Vamos começar no 25, amém? Depois a gente avança. Gênesis, o capítulo 25. A partir do verso versículo 19. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19 está assim: eis a história da família de Isaac, filho de Abraão. Isaac foi gerado por Abraão. Era Isaac da idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Aram, irmã de Labão, também arameu. Versículo 21. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao seu pedido de Isaac, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Versículo 22. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Repete comigo. E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Aleluia, Jesus. Rebeca percebeu que estava acontecendo algo estranho no seu ventre, uma movimentação estranha. Ela foi buscar o conselho do Senhor. Versículo 23. Então revelou-lhe o Senhor. Irmãos, só tem revelação. Primeira coisa que a gente aprende: só tem revelação quem busca o conselho do Senhor, quem busca o direcionamento da parte de Deus. Essa pessoa sim tem a revelação. Aí o Senhor revela a ela: 2 nações estão representadas em teu ventre, já desde as tuas entranhas 2 povos buscam a separação, e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Aleluia. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Aqui é onde entra a nossa palavra, para que você entenda como a Bíblia ela é atualizada. Obrigado, Jesus. Aqui é onde entra. Obrigado, Jesus. Desde o começo, a revelação já veio para Rebeca. Rebeca já sabia da promessa da parte de Deus, porque ela teve a revelação que vinha sobre Jacó, que é o mais novo, e não sobre o seu irmão Esaú, que é o primogênito, que é o mais velho, como já era de costume. O primogênito receber a bênção do pai, cuidar da casa. Mas dessa vez foi diferente, e somente Rebeca teve essa revelação. Essa revelação não teve nem Isaac e nem Esaú sabia dessa revelação. Sabia dessa mensagem, sabia dessa bênção que o Senhor já tinha programado para Jacó.
Ou seja, não conhecia o propósito. Repete comigo, não conhecia o propósito que Deus já tinha na vida de Jacó. Irmão, Jacó já veio com esse propósito aqui para essa terra. Ele já veio com esse propósito, que é através da vida de Jacó que ia gerar as 12 tribos. Jacó já veio com esse propósito. E a única pessoa que sabia era sua mãe. É por isso que Rebeca, a mãe de Jacó, ela era cobertura para Jacó. Ela era uma cobertura para Jacó, porque ela dava todo o direcionamento que Jacó precisava saber. Obrigado, Jesus. Porque a revelação estava com ela. A revelação estava com ela. Mas Isaac não sabia e Esaú também não sabia. Mediante toda essa situação, nasceu um sentimento. Por quê? Na cabeça tanto de Isaac como na cabeça de Esaú, Jacó tinha traído tanto o seu pai como tinha traído também o seu irmão, porque eles não sabiam o propósito, eles não tinham revelação. Quem tinha revelação era Rebeca, que buscou o conselho do Senhor, e o Senhor trouxe para ela a revelação sobre 2 nações. Isso aqui, irmão, já traz algo para a gente parar e pensar. Muitas das vezes a gente quer, às vezes, acusar, apontar, mas não entendemos o propósito. Porque você não buscou o conselho do Senhor, então a revelação não veio para você. É apenas os seus olhos que estão contemplando alguma situação, algum problema, alguma dificuldade. E às vezes você não entende o propósito. Obrigado, Jesus. Até os dias de hoje, muitas pessoas comentam, mas Jacó traiu o seu pai, enganou o seu irmão, traiu o seu irmão. Porque eles não sabiam do propósito. Obrigado, Jesus. Mas o Senhor já tinha revelado a Rebeca. A bênção é sobre o mais novo. Não vai ser como já é, né? Sempre sobre o primogênito. Dessa vez é sobre o mais novo. Obrigado, Jesus. Então estava tudo dentro do propósito. Todas as coisas estavam dentro do propósito. Mas nisso tudo nasceu um sentimento dentro de Esaú. Nasceu um sentimento dentro de Esaú. Aleluia, Jesus. E esse sentimento que nasceu dentro de Esaú, quando a sua mãe Rebeca percebeu, ela deu um direcionamento para Jacó. Capítulo 27 agora de Gênesis. Nasceu um sentimento dentro de Esaú, através da vida de Jacó. Gênesis capítulo 27 agora, o versículo 39, acompanha comigo. Está assim: então seu pai Isaque tomou a palavra e proferiu: longe das gorduras da terra será a tua morada. Falando para Esaú. Longe do orvalho que cai do céu. Verso 40: tu viverás de tua espada, servirá a teu irmão. Contudo, quando te libertares, sacudirás o seu jugo de tua serviço. Versículo 41. Depois disso passou Esaú a odiar a seu irmão Jacó. Depois disso, ele começou a nutrir um sentimento muito forte contra o seu irmão Jacó. Porque ele me enganou, ele roubou a bênção da primogenitura, ele me traiu. Esse era o pensamento de Esaú. Por causa da bênção que seu pai lhe determinará, ele prometeu a si mesmo, ele fez uma promessa a si mesmo. Aleluia, Jesus. É onde muitas pessoas, irmãos, eles fazem uma promessa a si mesmo nos dias de hoje, por aquilo às vezes que acontece na vida dela. E ela acaba indo contra a palavra de Deus, contra a Escritura Sagrada. Ela promete vingar, ela promete matar, ela promete muita coisa. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes por não entender o propósito. Estão próximos os dias de luto de meu pai. Ele mesmo falou assim: está próximo o dia de luto do meu pai Isaac. Ele está próximo de falecer. Ele já está na velhice. Então matarei o meu irmão Jacó.
Olha quando ele diz, então matarei meu irmão. Assim que meu pai falecer, eu vou matar o meu irmão Jacó. Quando foram relatadas a Rebeca as palavras de Esaú, o seu filho mais velho, ela chamou Jacó, o seu filho mais novo, e orientou: teu irmão Esaú quer vingar-se de ti, matando-te. Versículo 43. Agora, meu filho, ouve-me, parte e foge para junto de meu irmão Labão em Harã. Habitarás com ele algum tempo, até que passe o furor de teu irmão. Até que o furor de teu irmão se desvie de ti e esqueça o que lhe fizeste. Então te mandarei buscar, porque vos perderia aos dois, num só dia. Então Rebeca se queixou a Isaque: estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hetitas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre as jovens hetitas como essas, perderei completamente a razão de viver. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, aqui então deixa bem claro, amém, né, que a sua mãe Rebeca, amém, era cobertura espiritual sobre a vida de Jacó. Por quê? Porque ela tinha revelação. Ela escutava, ele escutava ela porque a revelação veio para ela. Aleluia, Jesus. É muito importante, aqui já entra a parte até de uma cobertura espiritual, de uma liderança espiritual. Obrigado, Jesus. Porque muitas das vezes você não está entendendo e compreendendo a situação que está acontecendo. Mas aquela pessoa que está intercedendo por você, aquela pessoa que está buscando por você, o Senhor pode ter trazido a revelação para aquela pessoa, para aquele homem de Deus, para aquela mulher de Deus. Aleluia, Jesus. E Jacó só sobreviveu porque ele obedeceu o que sua mãe, que era a sua cobertura, orientou ele a fazer. Porque senão ele ia morrer pela espada do seu irmão Esaú. E tem muitas pessoas que estão morrendo hoje, não somente fisicamente, mas espiritualmente, porque não tem dado ouvido. Muitas das vezes essa pessoa ainda nem sabe o propósito, não encontrou o propósito, mas não dá ouvido para a cobertura, não dá ouvido nem para o homem de Deus, nem para a mulher de Deus. E às vezes aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus está buscando ali. Aleluia, está buscando. Porque tudo tem um propósito. A Bíblia deixa bem claro que o próprio Jesus chegou até Pedro e falou assim: Pedro, sabe Satanás? Ele falou assim: sei. Ele falou assim: ele recebeu autorização para peneirar vocês, para se andar com vocês, para provar você. Depende da tradução da sua Bíblia. Mas eu vou orar, Pedro, para que a sua fé não desfaleça, porque Jesus já conhecia o propósito que Deus tinha na vida de Pedro. Sim ou não? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Ele conhecia o propósito. Ele falou assim: eu vou orar para você não desfalecer. Eu vou orar para a sua fé não desfalecer, para que você continue firme caminhando. Aleluia, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Então, é uma palavra assim muito forte, irmãos, quando fala acerca de Isaac, fala acerca de Rebeca, de Jacó, do seu irmão Esaú. A gente aprende muito aqui dentro dessa palavra. A gente aprende muito. Obrigado, Jesus. E você vai entender, a gente vai caminhar um pouquinho mais para frente. Você vai entender, você vai compreender, porque às vezes você pensa assim: nossa, é impossível de eu alcançar o perdão, às vezes, dessa pessoa, porque na mente dessa pessoa eu traí ela, na mente dessa pessoa eu roubei ela, na mente dessa pessoa eu matei ela. Não tem como. Às vezes, irmãos, na mente de muitas pessoas passa que é impossível de você não alcançar esse perdão. Não, porque o que eu fiz foi muito grave. O que eu fiz foi muito grave. Não tem como alcançar esse perdão. Aleluia, Jesus. Mas é possível. Obrigado, Jesus. Mas é possível. Independente daquilo que você tenha feito. Obrigado, Jesus. Independente, às vezes até aquilo que às vezes você não fez, mas que aquela pessoa pensou. Porque Jacó aqui estava dentro do propósito, mas na mente de Esaú ele tinha traído, ele tinha enganado. Às vezes você nem chegou a fazer, mas na mente daquela pessoa como se você tivesse feito. Você pode alcançar esse perdão. Obrigado, Jesus. Você pode alcançar esse perdão. Tu és bendito, Jesus. Que às vezes aos seus olhos é impossível. Pode ser impossível aos olhos do homem, mas tudo é possível para Deus. Tu és bendito, Jesus. Abre comigo em Gênesis
Só que agora no capítulo 32, amém? Foi um pouquinho mais para frente. Gênesis, capítulo 32. Acompanha comigo no versículo 1. Obrigado, Jesus. Eu vou começar. Vou começar no versículo 11, amém? Gênesis capítulo 32, eu vou começar no versículo 11. Livra-me, portanto, das mãos do meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos a todos, inclusive as mães e as crianças. Fosse tu, com efeito, que dissesse: eu te cumularei de bênçãos, e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que se não pode contar, de tão numerosa. Versículo 13. Assim, depois de passar ali mesmo a noite, separou entre seus rebanhos um presente para oferecer a seu irmão Esaú. Ele preparou um presente para oferecer a seu irmão Esaú. Verso 14. Um presente de 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. Versículo 30. 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 4 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Versículo 16. Jacó dividiu todos esses animais em grupos e pôs um servo para tomar conta de cada rebanho. E deu a seguinte ordem: ide adiante de mim, e deixai espaço entre os rebanhos. Ao primeiro deu esta ordem: quanto ao meu irmão Esaú te encontrar e te indagar: de quem és? Para onde vais? A quem pertence? O que está diante de ti? Versículo 18. Responderá: é de teu servo Jacó. É um presente oferecido a Esaú, o meu senhor, e ele mesmo chegará atrás de nós. Então Jacó está vendo com toda a sua família, mas ele enviou o primeiro presente. Se você ler o contexto todo, se você ler o texto todo, você vai entender que Jacó estava ali numa oração ao Senhor. Obrigado, Jesus. Ele estava ali numa oração ao Senhor. É por isso que ele está falando, até fala aqui no verso 11: livra-me, portanto, das mãos de meu irmão Esaú. Obrigado, Jesus. E depois, enquanto ele está orando, estava clamando ao Senhor, conversando com o Senhor, preparando a sua família, preparando os rebanhos. Depois disso, ele enviou um presente, uma oferta adiante dele. Aleluia, Jesus. Versículo 18: responderás: é de teu servo Jacó? É um presente oferecido a Esaú, o meu senhor, e ele mesmo chegará atrás de nós. Verso 19. Assim Jacó deu a mesma instrução ao segundo e ao terceiro, e a todos os que caminhavam atrás dos rebanhos que seriam entregues. Eis, disse ele, como falareis a Esaú quando o encontrardes. Pode ver que ele fez isso por 3 vezes. Ele separou o presente dele, a oferta dele, em 3 partes. Obrigado, Jesus. Aqui já tem uma chave: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Versículo 20. E declarareis: o teu servo Jacó, ele mesmo chegará atrás de nós. Em verdade, dizia Jacó para si mesmo: eu aplacarei a ira de Esaú com o presente que me antecede. Em seguida me apresentarei a ele, e talvez me conceda graça da paz. Então Jacó já estava falando consigo mesmo que aquela oferta, aquele presente que antecede ele, aplacaria a ira. Aí você vai falar assim: mas eu vou comprar outra pessoa como oferta, eu vou comprar outra pessoa como presente. Irmãos, isso não significa comprar, isso é uma chave do reino. Aleluia! Isso é uma chave do reino. Assim como o dízimo é um princípio, a qual já foi ministrado aqui. Obrigado, Jesus. Em Gênesis capítulo 14. Porque a lei veio através de
de Moisés em Êxodo, mas a primeira vez que é falado em dízimo está em Gênesis capítulo 14, através da vida de Abrão, que depois se tornou Abraão. Era Abrão ainda, depois que ele se tornou Abraão. E ele dizimou a 10ª parte, dizimou tudo aquilo que estava sobre ele, sobre a vida de Melquisedeque. Obrigado, Jesus. Então isso é uma chave. Você não está comprando a outra pessoa, você não está comprando Deus, mas Deus ensinou. É por isso que a Bíblia, presta atenção, é por isso que a Bíblia é atualizada. Obrigado, Jesus. Falamos sobre Jefté, Aminão que abusou da sua irmã Tamar. Isso é para você entender. Falando sobre Davi. Aleluia, Jesus. E tem tantos outros, irmãos. Sansão, obrigado, Jesus. Nós não chegamos a falar sobre Sansão, mas Sansão, irmãos, era uma pessoa que ele era um nazireu. Ele já veio com um propósito predestinado por Deus aqui nessa terra muito forte, de guiar o povo, de cuidar do povo, de proteger o povo. É por isso que a sua força era tremenda. Aleluia, Jesus. Mas Sansão, ele foi quebrando no meio do caminho. Sansão, ele foi quebrando o propósito de Deus, tocando em animal morto, se relacionando com quem não era para se relacionar. Ele foi quebrando, até ele chegar ao ponto. Presta atenção, e isso é uma chave tão forte, irmãos, para você poder entender. Porque quando Sansão começa a se relacionar com Dalila, e os filisteus ficam sabendo, eles vão até Dalila, oferecem para ela oferta, presente. Nós vamos te dar ouro, nós vamos te dar prata, se você arrancar de Sansão o segredo dessa força dele. Se você arrancar de Sansão o segredo, de onde que vem essa força? E quando foi feita essa oferta na vida de Dalila, Dalila insistiu, até ela conseguir arrancar. A Bíblia fala que Sansão descansava na sua perna, e Dalila fazia cafuné, fazia carinho nele. Da onde que vem essa força? Revela para mim, fala para mim. Até chegar uma hora ele ficou tão angustiado que ele acabou falando. Ele fala assim: eu sou um nazireu, eu não posso cortar meu cabelo. Aí ele começa a contar para ela, e ela mesma vai lá e corta o cabelo de Sansão. E quando os filisteus veem, ele achou que ele ia sair como ele sempre saía e derrotar os filisteus. Mas naquele dia não foi dessa forma. Aleluia, Jesus. E ele foi preso. Então presta atenção, isso é um princípio. Por que Satanás começou a ofertar na vida daquela mulher? Começou a semear a vida dela, começou a dar presente para ela. Porque são anjos caídos. Se tornaram demônio, mas são anjos caídos. Aleluia, Jesus. São anjos caídos. Irmão, você precisa entender e compreender isso. Obrigado, Jesus. Isso é chave do reino, isso é princípio do Senhor. Aleluia, Jesus. Hoje, o Senhor, o que o Senhor fez para nós hoje? O que o Senhor fez para a humanidade hoje? Eu vou enviar uma semente na terra. Eu vou enviar um presente aí na terra. Eu vou enviar uma oferta aí na terra. Quem que é? Jesus. Jesus morreu na cruz. Depois da morte de Jesus na cruz, nós estamos fazendo parte. Foi aplacado a ira do Senhor. Não da mesma forma que era no Velho Testamento. Foi aplacado ele. No nosso dia hoje, irmãos, quando tem um pecado, quando tem um roubo, qualquer tipo de situação, hoje nós podemos ir até a cruz. Hoje nós podemos colocar o nosso joelho, a nossa cabeça no chão e pedir perdão para Deus, confessar os nossos pecados, e o Senhor nos perdoa. Foi por causa do quê? Por causa desse presente, por causa dessa semente, que foi Jesus, que morreu na cruz por nós. O próprio Senhor já ensinou como que é semear. Aleluia, Jesus. O que é um presente? Eu vou enviar meu filho aí na terra, e nós desfrutamos da paz, da alegria, da prosperidade. Nós desfrutamos de muita coisa. Por quê? Por causa da cruz. Por causa da cruz. Aleluia, Jesus. Por causa da cruz. Então você não está comprando Deus, você não está comprando o seu próximo. Isso é uma chave. Você precisa entender o que é chave, o que é princípio, o que é padrão. Tem diferença uma coisa da outra. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Então é muito importante que você entenda. Obrigado, Jesus. Para que você não venha distorcer a mensagem. E essa mensagem vai ser uma mensagem para edificar a sua vida, a sua casa e a sua família.
Aleluia, Jesus, tu és bendito. Sim, Pai. Então entenda, obrigado, Jesus. É por isso que até hoje Satanás e seus demônios sabem o que é plantar, sabem o que é semear, sabem o que é entregar um presente. Obrigado, Jesus, porque ele só copia. O verso 21. O presente seguiu adiante e Jacó repousou um pouco naquela noite no acampamento. Versículo 22, perdão. Naquela mesma noite Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Versículo 24. Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem, pode ser que na sua Bíblia esteja um anjo. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Verso 25. Quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó. Pode ver que a Bíblia fala sobre coxa, até na Apocalipse também fala sobre a coxa. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia, Jesus. Da forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. Então ele declarou: deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoe. Irmãos, aqui é tão forte, é tão profundo, né? O versículo 26 é tão maravilhoso. Obrigado, Jesus. Porque não está falando de bênção financeira, porque bênção financeira ele tinha. Bênção financeira ele já tinha. Deus já tinha prosperado ele lá quando ele estava com Labão. Deus já tinha prosperado ele. Já tinha família, já tinha os seus filhos, já tinha muito rebanho, muito gado, já tinha muita coisa. Ele não está falando de bênçãos financeiras. Aleluia, Jesus. Verso 27. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Aleluia, Jesus. Qual é o teu nome? Jacó respondeu ele. Versículo 28. Então o homem orientou: não te chamará mais Jacó, mas sim Israel. Repete comigo: mas sim Israel. Porquanto como príncipe lutasse com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Aleluia, Jesus. Lutasse com Deus e lutasse com os homens e prevalecesse como príncipe. Obrigado, Jesus. É por isso que Jacó também, Israel, já estava fazendo também uma oferta de príncipe, uma oferta de paz. Aleluia, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. E fomos dar o nome de Jacó e passou a se chamar Israel. Porque aqui nós já entendemos que não está relacionado à bênção financeira, porque bênção financeira ele tinha. Aleluia, Jesus. Tu és bendito. Verso 29. Suplicou Jacó prontamente: dize, rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: por que me perguntas pelo meu nome? Ou seja, não é a minha história que tem que ser mudada, porque Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar. No original, no hebraico, é aquele que segura pelo calcanhar. E ele já nasceu logo em seguida. Primeiro nasceu seu irmão Esaú, vermelho, e logo em seguida, vermelho muito peludo, e logo em seguida Jacó, segurando pelo calcanhar. Então no original em hebraico significa aquele que segura pelo calcanhar. Aleluia, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Obrigado, Jesus. É por isso que esse anjo, é por isso que o Senhor falou assim: por que pergunta o meu nome? O meu nome não precisa ser mudado.
A minha história não precisa ser mudada, mas sim a sua. A pessoa pergunta o seu nome. Obrigado, Jesus. Verso 30. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: vi a Deus face a face, e contudo minha vida foi poupada. Ao romper da aurora, Jacó atravessou Peniel, mancando, por causa do golpe que havia levado na coxa. Verso 32. Por esse motivo, os descendentes de Israel, até hoje, não comem o músculo ligado à junta do quadril. É por isso que até hoje não comem o músculo ligado à junta do quadril dos animais, porquanto ele feriu a Jacó na articulação da coxa, no nervo ciático. Aleluia, Jesus. E hoje tem muitas pessoas com problema no nervo ciático. Aleluia, Jesus. Tu és bendito, Rei da Glória. Hoje tem muitas pessoas também lutando com Deus. Hoje tem muitas pessoas também lutando com Deus. E passa por muitos tipos de situação. Obrigado, Jesus. E passa por muito tipo de situação. Aqui, Jacó estava lutando com Deus, mas para ser abençoado, para mudança de história, para mudar aquela situação. Mas tem muitas pessoas lutando com Deus, mas lutando na rebeldia, fugindo do propósito, fugindo do chamado. E está sendo tocado até hoje, tá? Nas articulações, na coxa, em vários lugares. Aleluia, Jesus. Capítulo 33. O verso 1. Bem, capítulo 33, o versículo 1 está assim: erguendo os olhos, Jacó observou que Esaú vinha chegando, acompanhado por seus 400 homens. Dividiu então as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou à frente as servas com seus filhos, mais atrás Lia e seus filhos, por último Raquel e José. E ele mesmo, passando adiante de todos, por 7 vezes prostrou-se por terra, antes de abordar seu irmão. Presta atenção, irmãos. Primeiro a gente viu que Jacó dividiu o seu presente, a sua oferta, em 3 partes: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em 3 partes. Depois aqui já fala que ele ajoelhou, ele prostrou 7 vezes. O número 7 representa a plenitude. As 7 igrejas, obrigado, Jesus, representa a plenitude do Senhor. 7 vezes. Obrigado. Nada foi feito de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas foi feito algo com entendimento, com direcionamento. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Pai. Antes de abordar seu irmão, verso 4. Entretanto, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e abraçou. Presta atenção, verso 4. Entretanto, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó, e o abraçou e o beijou, e os dois caíram em prantos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É o mesmo Esaú que tinha feito uma promessa para si mesmo, que ia matar o seu irmão Jacó. É o mesmo, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Aleluia. É o mesmo Esaú que estava nutrindo dentro de si um ódio para o seu irmão Jacó? Sim. É o mesmo. Aleluia, Jesus. Mas Jacó foi praticando os princípios da palavra, foi exercendo como tem que ser exercido, foi praticando como tem que ser praticado. Aleluia, Jesus. O verso 5. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres, as crianças, indagou: quem são esses contigo? E Jacó lhe respondeu: são os filhos com que Deus abençoou esse teu criado. Olha como Jacó também sabia se submeter. Ele fala teu servo, ele fala teu criado. Aleluia, Jesus. Irmãos, cada ponto, cada vírgula, cada detalhe da palavra é importante para nós. O verso 6. Então as escravas e seus filhos se aproximaram de Esaú e curvaram-se diante dele. Verso 7. Em seguida vieram Lia e seus filhos, e da mesma forma se curvaram. Por último chegou José e Raquel, igualmente o reverenciaram. Então perguntou Esaú:
E o que pretendes fazer com todo esse rebanho que encontrei pelo caminho? O que você pretende fazer com todo esse rebanho que encontrei pelo caminho? Ao que Jacó lhe replicou: é um presente para ti, uma maneira de encontrar graça aos olhos do meu Senhor. Preste atenção, uma maneira de encontrar graça aos olhos do meu Senhor. Obrigado, Jesus. Verso 9: mas Esaú contestou: eu tenho suficiente, meu irmão, guarda o que é teu. Então não é uma questão de necessidade, não é uma questão que a pessoa está precisando, porque o próprio Esaú falou assim: eu tenho suficiente, eu estou tranquilo, pode guardar aquilo que é seu, eu tenho. Aleluia, Jesus. O verso 10: contudo Jacó instou: não eu te suplico, se encontrei graça aos teus olhos, recebe o presente da minha mão, porquanto afrontei a tua presença, como se afronta a presença de Deus. Como se afronta a presença de Deus. Presta atenção, irmãos, olha aqui: porquanto afrontei a tua presença. Aí entra que parte, presta atenção para você poder entender. A nossa vida está entrelaçada, ligada ao nosso próximo nos 4 níveis. É o segundo mandamento, ela está ligada ao nosso próximo nos 4 níveis. A Bíblia fala: quando você pega a sua oferta e você vai ofertar ao Senhor, e você se lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta no altar e volta a se reconciliar com o seu irmão, para que você receba a bênção. Sim ou não? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Senão a oferta vai servir somente para o templo, só para as manutenções do templo, mas não vai vir a bênção que vem da parte de Deus. Então está falando sobre a área financeira. Obrigado, Jesus. A palavra fala assim: se você não perdoar o teu próximo, você também não recebe o perdão celestial. Está falando sobre a área emocional, sentimental e espiritual. Por quê? Normalmente quando alguém tem alguma coisa contra outra pessoa, irmão, foi porque aconteceu uma situação, e nessa situação gerou um sentimento, uma emoção. Sim ou não? Sim. Aleluia, Jesus. E nisso também atinge a sua vida espiritual. Por quê? Porque o próprio Deus falou assim: se você não perdoar o teu próximo, que está em Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26, se você não perdoar o teu próximo, você também não recebe perdão celestial. Deus. É por isso, aqui está a chave, ele está falando: afrontei a tua presença, como se afronta a presença de Deus. Então quando você fere, quando você às vezes faz algo para o teu próximo, você está fazendo para Deus. É por isso da importância do conhecimento da palavra. E tu me recebeste em paz. Verso 11: aceita, pois, o presente que te ofereço de coração, porque Deus me favoreceu sobremodo, e eu tenho tudo de que necessito. E Jacó tanto insistiu que Esaú aceitou o presente. Então orientou Esaú: tomemos toda a caravana e partamos, eu caminharei na frente. Todavia Jacó lhe ponderou: meu senhor sabe que as crianças são delicadas, e que devo pensar nas ovelhas e vacas de leite. Se os forçar um só dia, todo o rebanho vai morrer. Verso 14: que o meu senhor parta, pois, adiante de seu servo. Quanto a mim, seguirei calmamente ao passo do rebanho que tenho diante de mim, e ao passo das crianças, até chegarmos à casa do meu senhor em Seir. Verso 15: então propôs Esaú: bem deixarei contigo ao menos uma parte dos meus homens. Mas Jacó redarguiu: por que tanta generosidade? Basta-me encontrar graça aos olhos do meu senhor. E naquele mesmo dia Esaú retomou o seu caminho para Seir. Porém Jacó partiu para Sucote, onde construiu uma casa para si
e abrigos para seu rebanho. Foi por isso que o lugar passou a ser conhecido pelo nome de Sucote, abrigo de ramos. Tendo, pois, retornado de Padã Arã, Jacó chegou sã e salvo à cidade de Salém, uma cidade de Siquém, em Canaã, e acampou bem perto da cidade. Por 100 peças de prata adquiriu dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo, onde erguerá o seu acampamento. Ele comprou por 100 peças de prata. Verso 20: ali ergueu um altar, que denominou Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Aleluia. Aleluia, Jesus, Tu és bendito, Rei da glória. Aqui nós aprendemos, irmão, uma chave muito forte. Obrigado, Jesus. Você não está comprando o seu próximo, você não está comprando Deus, você não está comprando ninguém. Você está praticando uma chave que está dentro da palavra. Aprenda o que é chave, princípio e padrão, e desfrute de todas as bênçãos do reino de Deus. Aquilo que era impossível aos olhos dos seres humanos, aquilo que era impossível até mesmo aos olhos de Jacó. Aleluia, Jesus. Se aproximar novamente perto do seu irmão, ele sabia o sentimento que o seu irmão tinha, que antigamente era o sentimento de ódio, queria matar. Aleluia, Jesus. Mas o direcionamento, os princípios, a chave é que faz a gente avançar para um próximo nível, para uma próxima etapa. É que faz as coisas fluir e acontecer. Obrigado, Jesus. Tu és bendito, Rei da glória. Mas tudo aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. É por isso a importância de entender como proceder e como fazer. E nesse caso hoje nós aprendemos que um presente, uma oferta, apaziguou e teve uma liberação de perdão de ambas as partes, em nome de Jesus, o Cristo Rei da glória. Amém? Você pode aplaudir Jesus bem forte? Obrigado, Jesus.